Olá para você que acompanha o Amazonas Jornalismo aqui na noite desta quarta-feira. Hoje é dia 21 de janeiro de 2026. Eu estou aqui para comentar com vocês dois destaques de hoje no cenário nacional, duas informações que foram trazidas com exclusividade pela jornalista Andresa Matais, aqui do site Metrópolis, ainda envolvendo aquela situação do resort ligado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, lá no Paraná. E aqui, de acordo com a matéria, ela traz com exclusividade as informações de que os funcionários deste resort foram entrevistados por esses jornalistas e eles informaram ao jornalista de que o hotel, o resort, no caso, é do ministro Dias Toffoli. Inclusive, esses funcionários tratam o ministro Dias Toffoli como se fosse o chefe lá desses funcionários. E aqui também a equipe da Andresa Matais conseguiu apurar de que esse resort tem cassino de apostas e jogos de blackjack. E aqui o resort se chama Tayaya, e ele está localizado lá em Ribeirão Claro, no Paraná, pela família do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. E aqui ele abriga um cassino. O estabelecimento está no centro de um escândalo que lançou desconfiança sobre a atuação de Toffoli no caso do Banco Master. E aqui o cassino tem entre seus atrativos máquinas eletrônicas de apostas e mesas de jogos de carteado. No local é possível jogar blackjack, modalidade de aposta com cartas proibidas aqui no Brasil. E aqui a informação é que também todos os jogos são valendo dinheiro. Em Ribeirão Claro, o local conhecido como Resort de Toffoli. A coluna se hospedou no hotel nesta semana e, embora o nome do ministro não conste em documentos oficiais, funcionários tratam Dias Toffoli como se ele fosse o proprietário. E aqui a matéria diz ainda que no fim do ano passado, Toffoli fechou o resort para uma festa destinada a familiares e convidados. Na ocasião, o estabelecimento já havia sido vendido por dois irmãos e um primo do ministro a um advogado da JF, gigante frigorífica de Joesley e Wesley Batista. São dois nomes aqui bastante conhecidos pela população brasileira. E antes disso, aqui a matéria diz que ações do hotel foram adquiridas por um fundo que tinha como investidor o pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Toffoli relatou no STF de investigação envolvendo o banco. Ele também já atuou em processos da JF. Funcionários do hotel disseram à coluna que o evento de Toffoli, no fim de 2025, mobilizou toda a equipe do resort. O festejo contou com a presença de artistas e do ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o fenômeno. Um funcionário publicou uma foto de Ronaldo no local, mas apagou posteriormente. Na festa promovida por Toffoli, Ronaldo teria inaugurado a área de jogatina. Ele é jogador profissional de pôquer, modalidade legalizada aqui no Brasil. E aqui o Metrópolis diz ainda que eles estiveram no local sem se identificar, claro, e os repórteres foram convidados a participar após o horário oficial de fechamento às 11 horas da noite. De outros tipos de jogos, como o blackjack. Nessa modalidade, o jogador disputa para que a soma dos pontos de cada se aproxime de 21. Esse tipo de jogatina, valendo dinheiro, não é legal no Brasil. E aqui uma informação interessante, que o Toffoli votou no STF a favor dos jogos de azar. E aqui a matéria diz ainda que jogos de azar presenciais são proibidos no Brasil. Em 2020, contudo, uma decisão do Supremo permitiu que estados explorassem as chamadas videoloterias, equivalente a caça-níquel. Este é o nome técnico das maquininhas disponibilizadas lá no resort Tayaya. Sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o STF entendeu que não há exclusividade da União para a exploração dessas atividades. O ministro Dias Toffoli acompanhou o voto do relator. Apesar da legalização dos vídeos de loterias, a prática de jogos de azar, como partidas com a presença de jogadores de cartas com apostas em dinheiro, não é autorizada pela legislação nacional, permanecendo ilegal à luz das normas atuais. E aqui também outra informação é que o advogado nega ter cassino no resort, procurado
aqui o ministro Dias Toffoli não respondeu aos questionamentos da reportagem. Então aqui essa informação vem para colaborar para a imagem negativa, né, do Supremo Tribunal Federal e também do próprio Dias Toffoli. Prejudica muito mais o Dias Toffoli porque ele é relator daquela situação do Banco Master, e aqui a matéria diz ainda que ele já atuou em ações aí envolvendo a JIF, então são situações que podem, né, configurar ali conflito de interesses. Ele poderia, né, se declarar impedido de julgar ações que envolvem pessoas que ele é ligado, né? E aqui outra informação importante trazida aqui também pela Andresa Matas, que a empresa de irmãos de Toffoli está registrada aqui em endereço de fachada. A empresa foi sócia do Resort IA, que eu já estou falando aqui, né? E manteve participação milionária até 2025. A empresa do irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, está registrada em endereço de fachada. O Metrópolis esteve no local e encontrou uma residência de padrão simples, localizada em um bairro residencial na cidade de Marília, no interior de São Paulo. O imóvel representa sinais visíveis, né, de desgaste, com paredes rachadas. Então aqui mais uma situação aqui que vem aqui para colaborar com por esse desgaste, né, da imagem aí do ministro do Supremo Tribunal Federal. E assim como a gente vê informações, eu pesquisei aqui informações de que os ministros do Supremo não avaliam não afastar o ministro do STF, Dias Toffoli, por eles temerem aí um precedente, né, para em casos futuros, por exemplo, se houvesse aí pressão popular, como está havendo aí uma certa pressão para o ministro Dias Toffoli sair da relatoria do Banco Master. No caso do Banco Master, pode também abrir esse precedente para outros ministros futuramente sejam afastados aí por pressões populares. Mas também há informação de que o próprio STF está aí, o presidente, né, do STF, Edson Fachin, está tentando aí ações para, de certa forma, não colaborar, né, para esse desgaste, para melhorar a imagem do Supremo Tribunal Federal. E eu vi a informação também, acredito que foi na revista Veja, no site da revista Veja, que alguns ministros do Supremo apostam, né, em novas polêmicas para que esse caso do Dias Toffoli esfrie, né, no caso. Então, pelo que a gente observa que novas polêmicas estão vindo, mas que envolve ainda o nome do ministro Dias Toffoli. Então nós vamos continuar acompanhando essa situação aqui no Amazonas Jornalismo. Você que está vendo pela primeira vez esse vídeo, é o nosso primeiro vídeo aqui que eu vou comentar com vocês. Sempre aqui as principais matérias, as principais informações que estão sendo destaque aqui no nosso país e também aqui no Amazonas, né, que é o objetivo aqui principal do site, mas também estou aqui para comentar notícias nacionais aqui no canal no YouTube do Jornalismo Parintins. Então, para você que não segue ainda, né, que para quem não é inscrito aqui no canal, segue que você vai acompanhar muito mais informações, porque essa situação aqui do ministro Dias Toffoli, como a jornalista Andresa Matar disse pela manhã, né, lá no Metrópolis, quanto mais dão uma enxadada, mais coisas descobrem aí nessa situação aqui do ministro do STF, Dias Toffoli. Então fico por aqui e até a próxima.